Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Soja Brasil. Hoje vamos falar sobre como o mercado tem interferido nos investimentos dos produtores. Temos um cenário de bastante oferta no mercado para o próximo ano, né? Sempre pode mudar, sempre pode ter alguma surpresa, mas acho que o principal seria pé no chão. Expedição acompanha as lavouras de soja nos Estados Unidos. Eles esperam uma safra boa esse ano, porém com a lucratividade abaixo. De olho na competitividade, setores estão preocupados com a regulação e o investimento nos modais de transportes. A gente enxerga a questão de hidrovia como gargalo, a questão de ferrovia, para a gente poder sair mais do modal. E hoje tem estreia de quadro novo, é o Você Sabia? Fique ligado, o programa Soja Brasil já está no ar. A influência externa e o aumento de produção que pode deixar maior a oferta de soja na próxima safra são fatores de atenção para os produtores. O mercado tem sido observado e interfere nos investimentos dos produtores brasileiros. Nas regiões produtoras de soja do Brasil, como Mato Piba, a palavra-chave do momento é cautela. Os produtores estão observando atentamente o mercado da commodity para a safra 2024-25, como conta esse gerente de um grupo de fazendas no sul do Piauí. Os preços recuaram de forma considerável, né, em relação à última safra. Temos algo travado, alguns custos já precificados, né, mas preocupa bastante, principalmente, né, nesse contexto. Boa parte dos insumos já estão comprados também, né, parte para pagamento na próxima safra mesmo. Nas fazendas gerenciadas pelo João Victor, a produtividade média na safra 2023-24 foi de 67 sacas por hectare, número que quer repetir ou superar no próximo ciclo que se inicia. Nós temos um cenário de bastante oferta no mercado para o próximo ano, né? Sempre pode mudar, sempre pode ter alguma surpresa, mas acho que o principal seria pé no chão, muita cautela, manter os investimentos, a gente não pode parar, né? Mas ser um pouco mais cauteloso e estrategista aí nessa próxima safra. O que chama a atenção nesse contexto são as medidas que podem ser utilizadas pelos produtores ao longo dos anos para diminuir custos. Se você não ir lá fazer um perfil, trabalhar o solo, para você ter uma rentabilidade durante os anos, para você trabalhar numa média, aí você consegue sobreviver dentro desse mercado. A analista de mercado Ana Paula Lodi explica que o balanço mundial da commodity é de uma perspectiva para a produção superar o consumo. Desde o ano passado, a gente tem visto um cenário de preços mais pressionados para a soja, que é resultado da combinação de produção robusta e sem surpresas pelo lado da demanda, né? Inclusive algumas preocupações com a economia ao redor do mundo, com a China. Então, a gente está com uma perspectiva de um balanço, né, mundial mais folgado, né, com a produção superando o consumo. A baixa do dólar é um dos fatores que tem pressionado o valor da soja no país. De acordo com o CPEA, o que impede a desvalorização maior do grão é um dos derivados da soja, o óleo, tanto na fabricação do óleo de cozinha quanto do biodiesel. É a demanda aquecida pela indústria que ajuda a sustentar os preços. Aqui no Brasil, na safra 23-24, até na 24-25, que já está sendo comercializada de forma antecipada também, elas estão mais lentas, né, em comparação a anos anteriores. Está mais ou menos em linha com safras, com a safra recente, a safra do ano passado, mas está mais lenta do que a gente via aí até 2021, 2022 aí, porque o cenário de preços está mais pressionado. E agora tem viagem para fora do país. Olha só, a ProSoja Mato Grosso reuniu produtores do estado para uma missão nos Estados Unidos. A temporada Clima e Mercado passou por cidades produtoras de grão, além de conhecer algumas fazendas norte-americanas. A comitiva também visitou empresas do agro e feiras de tecnologia. Chegamos nesta manhã em Chicago e partimos logo para o interior para ver como está a condição das lavouras. Atravessamos Indiana, pegamos uma chuva, as lavouras estão aparentemente muito boas, né? Com uma boa qualidade. Agora estamos aqui no estádio de Ohio
mantendo esse padrão de lavoura, tanto de soja quanto de milho. Fizemos uma parada no produtor Stuart, onde a gente conversou com ele e ele nos relatou que estão muito similar à lavoura em relação ao ano passado. I'd say about the same as they were in 15. Yeah. We were really wet this spring, so we had a little trouble getting stuff planted. And then we kind of got a dry spell here in the middle of summer, and then now we've got some 90 degrees here. Então eles esperam uma safra boa esse ano, porém com a lucratividade abaixo do que tem acontecido nos outros anos. Estamos em Newcastle, próximo à cidade de Newcastle, no estado de Indiana. Estamos acompanhando o estado das lavouras. Como vocês veem aqui no vídeo, está perfeito. Então a gente vê um bom desenvolvimento, olha, bem galhada, bem ramificada, bastante vagens. Continuando a nossa viagem, adentramos ao sul de Illinois, ao sudeste de Illinois, né? Entramos pelo sul, estamos atravessando ao sudeste. Lembrando que Illinois plantou na última safra 4,5 milhões de hectares de milho, com a produção média de 208 sacas. E plantou 4.188.000 hectares de soja, com a produção média de 70 sacas. Então, esse ano estão muito melhores a lavoura do que em relação ao ano passado. Essa produção deve aumentar e muito ainda, amigos. Essa é a terceira vez que a ProSoja Mato Grosso acompanha as lavouras de soja americana. E nós, do Projeto Soja Brasil, estamos mostrando aí um pouquinho dessa viagem que surgiu de uma ideia do presidente da entidade, o Lucas Costa Beber, que já aparece aqui conosco e vai contar pra gente. Lucas, essa ideia surgiu quando você ainda era vice-presidente da entidade e agora você continua fazendo essas viagens. Conta pra gente o porquê dessa série. Bem-vindo. Olá, Kelly, tudo bem? Então, a gente percorreu todo o cinturão do milho. Na primeira temporada, nessa pós-plantio, passamos por 10 estados e na segunda ainda por 13 estados. Você acaba conhecendo, de fato, a produção americana. E a primeira fase foi importante porque o ano passado, desde o início, eles tiveram estandes, lavoura desuniforme, né, o estande ruim de plantio. E depois, no período pré-colheita, você já vê o enchimento de grão avançado. Então, a gente pôde conhecer a realidade, estados como Oklahoma, o produtor falando que a lavoura de soja estava ainda num dos melhores anos dos últimos 5 e você via o solo rachado, ou seja, são áreas que não têm o mesmo potencial produtivo de Iowa e Illinois, que se assimilam muito aqui às regiões da BR-163, aqui do Mato Grosso, ou até a parte oeste, aí o Campo Novo dos Parecis, Sapezal, que são áreas planas, férteis e que chove bem. Então, os Estados Unidos têm bastante diversidade, bastantes propriedades pequenas nesses outros estados. Então, isso deu a possibilidade de conhecer e de passar de fato o que estava acontecendo nas lavouras de lá. E conhecer essa realidade americana, Lucas, traz também informações para o produtor aqui de Mato Grosso, do Brasil. O que tipo de informação? Que muitas vezes a gente discorda dos números do próprio USDA, da própria aqui no Brasil, da Conab. Então, é justamente mostrar a realidade, ouvir dos produtores também, porque quando você conversa com o produtor naquela propriedade, ele vai te falar, pelo menos, puxando um histórico de 5 anos, qual que foi o pior ano, o melhor ano, para de fato passar a realidade. Porém, claro, tínhamos duas realidades bem contrastantes. O ano passado, um ano de clima seco, e esse ano um clima melhor do que a média nos Estados Unidos. Então, até nos estados onde normalmente as produtividades são menores, as lavouras estão boas. No entanto, que o ano passado o USDA projetava uma safra de 128 milhões, veio corrigindo, ficou aí na casa dos 114 nos Estados Unidos. Já esse ano, se fala aí, os últimos relatórios, mais de 125 milhões de tonelada, né? E realmente, olhando lá, se confirma isso, né? Como é que é essa troca ali quando vocês estão na propriedade, para a gente falar um pouquinho desse encontro com o produtor americano? Tá, no começo, eles sempre te recebem desconfiados, e a partir do momento que você se apresenta, fala quem é, eles tratam a gente com muita hospitalidade,
e muita atenção. E eles também têm essa curiosidade, sim, muitos deles querem conhecer o Brasil. Lucas, mais uma vez queria agradecer sua participação, parabenizar aí essa iniciativa, trazendo tanta informação, claro, para os produtores de Mato Grosso, a tua ideia ali quando surgiu, mas que está levando informação para os produtores do Brasil todo, os produtores de soja. Muito obrigada aí pela participação. Obrigado, Kelly. Convido vocês a seguirem no Instagram, a ProSoja MT, e também no YouTube, a ProSoja Mato Grosso. Obrigada, Lucas. Até, a gente se vê. Tchau, tchau. Até, um abraço. Tchau, tchau. Tudo de bom. Nos Estados Unidos, o clima tem ajudado o produtor. Aqui no Brasil, o plantio começa a partir do dia 15 de setembro, com o fim do vazio sanitário em alguns estados. E a gente vai ver como é que deve se comportar a chuva aí nesse próximo período. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha. Seguindo aqui com a previsão para as áreas produtoras de soja em todo o país. Alerta para focos de incêndio em grande parte do Brasil Central, porque ainda não há previsão do retorno da chuva. Nos próximos 5 dias, a tendência da chuva se concentrar somente no sul devido à frente fria. De 10 a 14 de setembro, nada de chuva ainda no Brasil Central. E uma leve mudança entre 15 e 19 de setembro, com uma chuva avançando para o norte do Paraná e áreas do centro-oeste, mas ainda não é chuva volumosa. Atenção para as altas temperaturas. Em Sapezal, uma primeira quinzena muito quente, máximas aí batendo na casa de 41 graus, com um setembro praticamente seco, ou seja, o produtor aí tem que atrasar a semeadura, porque a previsão da chuva começar a retornar é somente na segunda quinzena de outubro. Lá para o Paraná, em Cascavel, primeira quinzena também muito quente, máximas aí batendo na casa de 38, com a chuva voltando a partir da segunda quinzena de setembro, e durante o mês de outubro a chuva continuando, somando 170 milímetros, ou seja, Centro-Oeste, Sudeste, Mato Piba, muita atenção aí para o atraso com a semeadura, devido principalmente à temperatura elevada. Por hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima. E agora a gente vai falar de uma novidade. A partir de hoje você vai acompanhar um pouco sobre a utilização da soja no dia a dia. Somos os maiores produtores de soja do mundo. Mas por que plantamos tanto? Muitas pessoas acham que ela serve apenas para a produção de ração animal e, por consequência, produção de proteínas como carne, ovos e leite. O que poucos sabem é que ela está presente em diversos produtos. Você sabia? Você sabia que a soja faz parte da composição da produção de colchões e estofados? As indústrias de polímeros, que são utilizados na produção da esponja, usam a oleaginosa para substituir o plástico que é derivado do petróleo. Fique ligado, no próximo programa tem mais Você Sabia sobre a utilização da soja no nosso dia a dia. E depois do intervalo, os setores público-privados avançam no diálogo com propostas dos modais de transportes. Tem ainda soja em 1 minuto e as inscrições para o evento do plantio da soja. A gente volta já. Realização Canal Rural e a ProSoja Brasil. Patrocínio Mitsubishi, novas L200 Triton Terra e Urban, paixão por picapes. E Rara, a agricultura é a nossa vida. Intacta 2 Extend, produtividade e 2X é 2 vezes mais tecnologia. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais. Coordenação técnica Embrapa. Consultoria, Safras e Mercado, Harvard Agribusiness School e Climatempo. Estamos de volta e vamos falar agora sobre a logística de grãos do país. Os setores público-privados avançam aí no diálogo com propostas de regulação, investimento e mudanças nos modais de transportes, de olho, claro, na competitividade e na diminuição dos impactos no setor produtivo. Com o crescimento da produção de grãos agroindustrial brasileira, aumentam também os desafios com a logística nacional, seja ela pelos rios, ferrovias, aeroportos e rodovias, além da armazenagem. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV,
estima que a safra 23-24 finalize em 154 milhões de toneladas de soja. A Abiov, que representa as empresas que processam, industrializam e comercializam grãos, óleo e farelo de soja e biodiesel, defende mudanças no setor. A entidade é uma das que mais dependem dos modais de transportes no país. A gente enxerga a questão de hidrovia como gargalo, a questão de ferrovia, para a gente poder sair mais do modal rodoviário para transporte de grãos e mais para um transporte mais eficiente como ferrovia e rodovia, e isso beneficiar nós, claro, as nossas empresas, mas principalmente o produtor com preços melhores. A malha viária do Brasil é uma das maiores do mundo e os investimentos nas estradas são essenciais para melhorar o transporte de cargas, para facilitar o escoamento da produção e impulsionar a economia. Uma outra preocupação é com a armazenagem. Com esse crescente na produção de grãos, aumentam também os gargalos no setor dos armazéns, que compõem a logística. A gente precisa, sim, uma parceria público-privado onde nos leve a ter facilidade, acesso ao crédito, aonde vai ajudar que as empresas, os novos players, e a gente coloca as cerealistas aí, tenham acesso a esse dinheiro para a construção, o investimento e uma tecnificação a nível de armazém, justamente para que a gente tenha a possibilidade de ofertar isso aos nossos agricultores. Em 2023, foram transportadas 72,8 milhões de toneladas de soja e milho pelas rodovias do Brasil, enquanto 56 milhões de toneladas foram movimentadas pelas ferrovias e 26 milhões de toneladas pelas hidrovias. O volume teve como destino as instalações portuárias do país. De acordo com a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, as hidrovias são a última fronteira do desenvolvimento da infraestrutura de transportes e vem sendo tratada com prioridade. Esses projetos que são prioritários impactam muito o escoamento das nossas commodities agrícolas, principalmente, a pleno, sendo tocados com muita prioridade. Em Brasília, as entidades cobram das autoridades um posicionamento sobre a logística brasileira. Com uma hidrovia, nós conseguimos transportar um volume de mercadorias muito grande, usando combustível muito menos do que precisaria em outros modais, portanto ele é muito mais eficiente do ponto de vista energético e sustentável também. A partir do dia 15 de setembro, termina o vazio sanitário em vários estados. E já tem gente aí com as máquinas prontas para dar a largada desta temporada. E a gente convidou o Thiago Mike, gerente de produtos soja na Bayer Brasil, para dar algumas dicas importantes e falar, claro, de tecnologia. O Thiago já aparece aqui. A gente quer falar um pouquinho aí de custos de produção. E para esse início aí de plantio, é preciso o produtor ficar bastante atento aí às boas práticas, começando com o solo, não é mesmo? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Eu que agradeço a participação. Então, com certeza, é extremamente importante o produtor nessa etapa, né, na início de plantio, poder começar certo, né? Todo o investimento na adubação, na semente de qualidade, nos herbicidas e todo o manejo, ele começa a ser protegido desde esse início. Nessa fase de plantio, ficar atento, né, às previsões, né, climáticas, para que consideres iniciar o plantio de acordo, né, com a recomendação da empresa, né, de semente que ele adquiriu, a semente, né, com a melhor população e época, né, fazendo plantio principalmente no limpo, né. Acho que uma importante cuidado que precisa ter nesse momento, né, na lavoura de soja é o plantio no limpo, ou seja, estabelecer a cultura logo nessa largada, todo o investimento que vai vir na sequência com menor risco de mato-competição. Existe um cuidado, principalmente aí falando de sementes, em relação ao tratamento delas, não é mesmo, Thiago? Com certeza, e exatamente, o plantio nessa fase de proteção aí desse período de germinação, emergência aí da cultura, é extremamente importante que esteja protegida. E o tratamento de semente, como você comentou, o tratamento de semente industrial é a melhor forma, né, que hoje o produtor tem de garantir, né, que ele está com a dose correta
né, do produto adequado por semente. Então, o tratamento industrial, se feito adequadamente, né, é feito com máquinas especializadas, né, a dose por unidade de semente, né, otimiza também as operações na fazenda, né? O tratamento na fazenda exige aí mão de obra, né? Vai exigir uma atenção, né? Então, a aquisição de semente já com tratamento industrial é uma das principais formas aí de garantir, né, aqueles produtos que você está adquirindo no tratamento estejam corretamente distribuídos em cada semente. E falando aí de variedade de semente, o produtor também precisa ficar atento. Às vezes, ele resolve mudar essa variedade. O que ele precisa ficar atento para fazer uma boa instalação? Olha, é muito importante ficar atento à recomendação das empresas, dos obtentores, né, das empresas da genética, né? Existe hoje uma ampla possibilidade de variedades de soja, né? E é importante ele ter a recomendação de população, de época, né, para seguir plantando aí na melhor janela de cada uma das regiões. Tiago, queria agradecer a participação de vocês, agradecer mais uma vez a parceria também com a Bayer, com o Projeto Soja Brasil. Vamos nos encontrar todos lá no evento do plantio no Maranhão. Com certeza a turma da Bayer vai estar lá com a gente, a Intacta 2 Extend vai estar lá com a gente. Muito obrigada e volte mais vezes. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço, Kelly. Muito obrigado e que tenhamos aí uma excelente safra 2024-25. Obrigado. Obrigada. E agora é hora do Soja em 1 minuto. Termina hoje, 6 de setembro, o vazio sanitário em Mato Grosso. Porém, com o tempo seco e quente, o IMEA prevê atraso nos trabalhos de campo. No relatório divulgado nesta semana, o Instituto manteve sua projeção de agosto. A expectativa é de um incremento de 1,47% na área plantada. A ProSoja Brasil cobra a publicação de nova instrução normativa para a classificação da soja em grão. De acordo com a entidade, as novas diretrizes precisam ser mais técnicas e menos visuais. A última instrução normativa é de 2007. As queimadas provocaram prejuízos de mais de R$1 bilhão ao agro paulista. A Secretaria de Agricultura do Estado deve disponibilizar 110 milhões para os produtores rurais afetados pelo fogo, por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. Para ter acesso ao crédito, o produtor deverá procurar a Casa da Agricultura de seu município. E já saiu mais um podcast do Projeto Soja Brasil. O pesquisador Leonardo Campos, da Embrapa Soja, conversou com a gente. Ele fala aí um pouco sobre as práticas nesse início de plantio. Confira todos os episódios no site do projeto sojabrasil.com.br e no YouTube do Canal Rural. E vale relembrar, vem aí a abertura nacional do plantio da soja safra 24-25. E pela primeira vez, o evento vai ser realizado no estado do Maranhão. O Maranhão faz parte da fronteira agrícola do Mato Piba. Na última safra, a área plantada de soja foi de 1.329.000 hectares e a produção chegou a 4.400.000 toneladas. A expectativa para essa safra, de acordo com a ProSoja Maranhão, é de um pequeno aumento de área, chegando a 1.385.000 hectares. E a produção deve chegar a 4.570.000 toneladas. Pela primeira vez, a abertura nacional do plantio da soja vai ser realizada no estado. O evento vai ser transmitido para todo o Brasil no dia 11 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, direto da Fazenda Pau Brasil, em Açailândia, município que é o terceiro maior produtor do Maranhão. As inscrições para participar do evento na Fazenda Pau Brasil já estão abertas no site do projeto sojabrasil.com.br. Você pode acompanhar o evento pela TV. Agora, se você quiser ir até o Maranhão ou estiver lá por perto, garanta sua vaga no site ou aqui no nosso QR Code. Faça sua inscrição e participe com a gente. E o programa Soja Brasil de hoje fica por aqui. A gente volta no dia 20 de setembro com mais novidades para você. Você pode continuar acompanhando todas as notícias no site Projeto Soja Brasil e também no Instagram, @ProjetoSojaBR. Mande fotos e vídeos para o nosso WhatsApp que aparece aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!
Realização Canal Rural e AproSoja Brasil. Patrocínio Mitsubishi, novas L200 Triton Terra e Urban, paixão por picapes. E Rara, a agricultura é a nossa vida. Intacta 2 Extend, produtividade e 2X é 2 vezes mais tecnologia. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais. Coordenação técnica Embrapa. Consultoria, Safras e Mercado, Harvem Agribusiness School e Climatempo.